Ainda não está na hora, não. Tá, quer dizer, falta 4 minutinhos. Eu tenho até 4 meninos aqui. Aliás, 2. Tem dois, Dois né? e Renan. Vou dar uma louça para eles saberem que eu já estou aqui. O link ainda nem foi, mas meu link só vai 1h40. Os outros meninos, eles que são mais curiosos, eles vieram aqui e entraram pelo. É curioso, esses meninos. Não tem nada, não. Problema não. Então, nós aí esperando e nada, a gente começa uns 3 minutinhos e tá todo mundo começar a entrar. Tá legal. Tá aí do lado.
Aí, valeu. Agora sim. E aí, rapaziada? Tudo em ordem? E aí, meus campeões? Boa tarde, prof. Boa tarde, eu estou com problema aqui. Tem um bom grupo aí, mas parece que o pessoal não está me ouvindo. Sei. A gente está te ouvindo sim. Tá ouvindo legal? Sim, professor. Tá ouvindo? Ah, tá ouvindo. Diz que tá ouvindo. Tá ouvindo. É porque tá aparecendo o microfone aqui com um tracinho no meio, entendeu? Esse aqui é quem tá falando agora. Aí eu É isso, pronto. Marco Aurélio. Aí quando eu falo, assim porque o microfone tá mutado. Quando aparece aquele tracinho também. É porque ele tá falando É isso porque aí. alguém tá falando. Ok. Sofia Barbosa Toledo tarde, está professor. participando. Tudo bem, querida? Maria, Tudo. E essa morena que apareceu aí na tela agora? Maria. Maria. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Tudo bem, Maiorí? Tudo. Tá bom, vamos bater um papo legal aqui, por tempo passar feliz pra gente. Na hora de passar por slides, eu bato 3 vezes aqui embaixo, tá vendo? E aí Eu vou, passa por eu vou ficar aqui na imagem. Fica logo aí. Se eu quiser ver quem está falando, eu passo para cá. Cadê? Aí. Pronto. Tudo legal. Passar para cá agora. Meus queridos, hoje nós vamos estudar uma obra fantástica de literatura brasileira, mas eu quero prepará-los para essa aula. Nós vamos estudar o livro Angústia, que está aí na lista, desde o ano passado, está na lista da USP. É uma obra densa, uma dessas obras que adolescente não lê, por culpa nossa, dos professores, que a gente fica passando essas porqueiras de meia tigela que aparecem por aí. Aí o aluno pensa que não gosta de literatura, ele vai ler uma porqueira e o professor não preparou o coração dele para entender a obra extraordinária que existe, disposta aí para todo mundo, que literatura é a recriação da realidade. É difícil a gente não gostar, é uma questão de não ter hábito. Então, a obra de hoje chama-se Angústia. Se a gente tivesse na faculdade, quando eu dava aula na Católica para a tropa que ia se formar, cada dia menos tem gente querendo ser professor, eu falava primeiro sobre Dostoiévski, porque um dos maiores escritores do mundo, a obra Crime e Castigo, é considerada uma das maiores obras literárias do mundo, e este livro, Angústia, é uma cópia propositada de Crime e Castigo. Esqueci que saiu de novo. O quê? Esqueci de compartilhar a tela. Que saiu da... Ah, tá. Compartilhando a tela. Naquela hora tava, mas como saiu... Mas eles estão vendo aí, eles estavam vendo. Deixa eu ver agora, confirmar. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Angústia, Graciliano Ramos? Agora sim, antes não. Porque saiu, aí ele ajeitou, ele esqueceu. Mas agora está vendo, valeu. Então vamos lá. Crime e Castigo é uma das maiores obras da humanidade, do Dostoiévski. E caiu uma questão na USP perguntando sobre isso. Olha que loucura. Sabe quantas páginas tem Crime e Castigo? 500. Só isso. E é um tomo só. Não foi publicado em 2 edições. É um tomo só. Qual é o problema, então, do autor fazer isso? Não é ruim, não. Não é ruim, não, porque o cara não tentou imitar. O Graciliano Ramos não quis ser igual a Dostoiévski. Ele apenas pegou o modelo da obra e colocou aqui no Nordeste. Claro, não é uma obra, aqui o Graciliano Ramos escreveu, não é uma obra do peso literário de Crime e Castigo. Mas é muito importante a gente saber que é um modelo de comportamento humano. O cara comete um crime por força de circunstâncias. Ele não estava preparado para ser criminoso. Eu fui falar isso, o aluno perguntou, quem é que está preparado para ser criminoso? Não, o crítico que disse isso, de onde eu estou tirando, ele está dizendo que o crime foi ocasional, forçado por circunstâncias que levaram o autor do crime a extrapolar o seu senso de equilíbrio. É diferente daquele cara que planeja matar por ódio, por vingança, por aquilo. Então, esse é o tipo de crime que o cara comete, que não tinha saída.
Então, a gente já sabe, logo agora no início, que a história do livro é a história de um cara que cometeu um assassinato e depois ele começa a ruminar as dores de ter cometido um assassinato e de sequer ter lucrado alguma coisa com isso. Foi realmente um impulso. E isso tem a ver com o momento histórico, com o perfil psicológico da personagem. Até um livro de condução psicológica. Bom, nós vamos começar devagar. Esse livro terá 2 aulas, hoje e a próxima quarta-feira. É muito interessante que a gente vai crescendo com esses livros e termina que a gente vai criando intertextualidades e compreendendo melhor a realidade brasileira. Aqui a gente vai falar um pouco de história. Então, você está vendo aí, nós vamos dar o livro tecnicamente, vamos começar com o momento histórico. Bom, o Angústia foi escrito por Graciliano Ramos, que é um autor do Ciclo da Seca, e é nordestino. Ele escreve fundamentando as histórias todas lá na região dele, que é Alagoas, o estado de Alagoas. O livro acontece em Maceió. Mas aí nós temos que entender, senão nós vamos ficar meio aéreo com o tipo de homem que está ali e sem compreender direito as dores que ele teve. Então, vamos devagar, vocês podem interferir em qualquer momento. E é para entender, porque quando você entende, você pode até esquecer depois do que o professor falou, mas quando vier a pergunta cobra da mente e o que ela guardou fica. Então, fiquem tranquilos. Olha lá. O livro acontece na Era Vargas. A Era Vargas vai de 30 a 45. E aí você precisa compreender o que foi a Era Vargas. Não vamos perder muito tempo aqui com a Era Vargas, porque é um pressuposto que você já conhece. Mas é bom a gente saber que a Era Vargas foi, para o Brasil, de um modo geral, foi muito difícil, apesar de que, para mim, Vargas foi o melhor presidente de todos os tempos do Brasil, organizou o país politicamente, tirou o país do buraco, organizou a indústria, multiplicou, fechou as portas do Brasil para o capital estrangeiro, fortaleceu a moeda brasileira, criou indústrias de base, criou empresas estatais. Na época era importante que fossem criadas, porque trouxeram a riqueza da nação, dentre elas a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, que foi achacada aí por partidos políticos diversos. Então, o Getúlio fez tudo isso, mas o regime do Getúlio era ditatorial. No caso do Nordeste, tudo que ele criou e que, de alguma forma, vai ajudar o Nordeste, não ajudou na hora. Um salário mínimo, só vai chegar para o Nordeste muito tempo depois. Ele tirou os governadores e colocou pessoas indicadas por ele numa interferência política drástica, porque ele achava que era necessário para administrar o país, e assim ele vai ficar 15 anos no poder, né? E saiu, o povo chamou novamente, e apesar de ele ter sido substituído por um militar, o Dutra, mas ele logo voltou no governo seguinte, completou 15 anos de governo. Mas o Nordeste se arrompou com isso, e naquele momento de pobreza, nós tivemos o inchaço das grandes cidades, nós tivemos os latifúndios improdutivos, o êxodo rural, a pobreza extrema, e para garantir a organização política do país, o Getúlio criou aqueles elementos de controle, que vocês lembram, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, censura prévia e a pena de morte para subversivos. Então, você veja, o livro vai aparecer nesse contexto, mas vamos melhorar o entendimento do contexto. Em 1922, formou-se o Partido Comunista Brasileiro, PCB. O comunismo chegou aqui no Brasil em 1917 e cresceu rapidamente. 5 anos depois,
nós já tínhamos um partido no Brasil inteiro. E partido com as pessoas mais importantes do Brasil. Quem eram essas pessoas? Os estudantes, todos comunistas. Os escritores, todos comunistas. Os trabalhadores, todos, quando ele diz todos, é a maioria esmagadora, todos comunistas. Os intelectuais, todos jornalistas, advogados e tudo mais. Quem não era comunista? Os industriais, os pecuaristas, sintetizando os donos dos meios de produção. Então, é um momento terrível para o Brasil, que nós temos um confronto da ditadura Vargas, que o Carlos Drummond, que é dessa época aí, vai chamar de a náusea, e o pessoal socialista, chamado a Flor. Essa briga é muito grande, mas, neste momento, o comunismo prestou um relevante serviço ao país. Primeiro, ele ensinou o pessoal a fazer greve. O trabalhador era submisso demais. Que o Getulinho foi parada dura. Getúlio foi um cara fantástico. Ele era um manipulador retado. Ele conseguiu, através dos pelegos e da política populista dele, manter os trabalhadores sem grande revolução e sem pegar em armas. Mas isso foi uma habilidade dele. Os comunistas ensinaram os trabalhadores a fazer greve, a entender a realidade do Brasil, a saber o que era o inchaço de grande cidade, suas causas e suas consequências, o que era o latifúndio improdutivo. Na verdade, o comunismo prestou esse relevante serviço de aumentar a consciência crítica do trabalhador. Só que os intelectuais, os jornalistas e escritores eram os pensadores, né? Eram os que entendiam a realidade tal como era. E o que vai acontecer? O Getúlio, no Estado Novo, em 1937, ele viu que ele não ia administrar o país com conversa, então ele instaura o Estado Novo. E no Estado Novo tem aqueles elementos, DIP, censura prévia e tudo mais. E, é claro, mandou prender, pena de morte para subversivo, e foi aquela diáspora. Nós já tínhamos o Jorge Amado, que era escritor, está escrevendo aí em 1935, 2 anos antes do Estado Novo. Ele já estava escrevendo o Capitães da Areia, né? E o Érico Veríssimo, que escreveu Caminhos Cruzados, também foi preso por causa disso. Jorge Amado se picou, foi para Praga. O Érico Veríssimo foi deportado, foi para o Canadá. Os outros escritores, uns foram presos, o caso do Graciliano Ramos, que nós estamos estudando agora, passou 2 anos na Ilha das Cobras, só foi solto 2 anos depois. Raquel de Queiroz tinha 20 anos, foi proibida de escrever. José Lindo do Rego ficou calado, era rico, né? Ele era da Paraíba, ele financiou os custos da defesa de Graciliano Ramos, o José Lindo do Rego. O José Américo foi preso, enfim, foi uma diáspora total, um massacre. Mas os escritores continuaram escrevendo na clandestinidade e todos eles, meus amigos, todos eles escreveram sobre o Nordeste, porque eles eram nordestinos e era onde estavam os piores problemas do Brasil. Porque era por causa do Nordeste que a gente tinha o inchaço das grandes cidades, o êxodo rural, a mão de obra baratíssima que morria nas calçadas geladas de São Paulo. Então, assim, os piores problemas vinham do Nordeste, sobretudo por causa da questão da reforma agrária, que nunca chegava, e dos latifúndios improdutivos que predominavam. É dentro desse contexto que todos os livros acontecem e que este livro também vai acontecer. Bom, então você tem aqui, eu coloquei aí, transição de regimes sociais e políticos distintos. A gente sai de uma monarquia para uma república vagabunda de 5ª categoria, despótica, onde se sucederam 3 generais babacas,
né? O Floriano, o Deodoro e o Hermes da Fonseca. O pior deles todos foi o Deodoro, que era o mais valente, o mais despótico, foi o primeiro que constituiu o seu governo como a República da Espada. Então, isso é uma coisa horrível para o Brasil. Nós temos vários livros criticando isso e trazendo essas situações, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo. A deposição do imperador, porque nós tínhamos séculos trabalhando com a monarquia. Não estou dizendo aqui, nenhum professor disse que era uma maravilha, mas o Dom Pedro II era um homem ligado ao povo, uma espécie de pai do povo. Ele era um homem excepcional, ele recebe um golpe das oligarquias, chefiadas pelo Marechal Floriano. República Velha, aí eu não preciso falar aqui, vocês já tiveram aula de República Velha, viram como aquilo foi ruim para o governo. Ditadura de Getúlio Vargas, por que a ditadura de Getúlio Vargas é uma coisa tão importante, social, econômica e politicamente para o Brasil? Por que está aqui como um problema? Porque nada do que Getúlio fez foi no estalar de dedos. E por que o Getúlio começa o governo em 1930? O que significa? Um ano depois do cracker da Bolsa de Nova York, que vocês sabem por quê, e que quebrou as duas oligarquias do Brasil e levou o país a viver de cuia na mão. Então, foi muito difícil, e aí o Getúlio veio com essa mão de ferro, instaurando o Estado Novo em 1937. Reflexo da abolição, cara, isso foi uma das piores desgraças para o Brasil. Vamos explicar. Não é desgraça porque aboliu a escravatura, mas pela forma como aboliu. Vocês aprenderam que o governo botou 600 mil homens. Naquela época, 600 mil era muita coisa, meu amigo. Na rua, sem mão de obra especializada, sem saber ler, negros rechaçados social e politicamente pela sociedade, foram fazer os guetos e as favelas do Brasil. Foi uma coisa terrível, não tem redação que explique essa maldade. Então, o Brasil agora, além de estar na desgraça, de ter... A República vai vir um ano depois, de estar numa sociedade em revolução permanente, com uma série de problemas, que vai culminar com a guerra do contestado, depois guerra de Canudos, que matou 30 mil catingueiros. O Brasil estava no zero, né? Estava no rodapé da miséria. E aí vem os reflexos da abolição. Quais são os reflexos? É exatamente esse, de jogar negro na sociedade sem mão de obra, transformaram esses caras no peito e na raça em contraventores e trouxeram o acirramento da discriminação racial que até hoje está aí para a gente ver e chorar. Crescimento da urbanização, claro, São Paulo cresce vertiginosamente, mas precisava de mão de obra, a mão de obra tinha barata, que era a mão de obra do trabalhador nordestino, chegavam 10 caminhões por dia em São Paulo, não tinha emprego para todo mundo. Na verdade, tinha muito emprego barato, de tostão, de real, que era a mão de obra na construção civil e outras pequenas coisas. E veio o aumento da mão de obra livre e independente, porque o Brasil estava nesse período de expansão urbana e precisava muito de mão de obra. Quem tinha melhor especialização ganhava um pouco mais. E nós temos aí o retrato do Brasil na era Vargas. Bom, essa miséria toda, ditadura, pobreza extrema, tentativa de recuperar a economia, não existiam, presta atenção, cara, não existiam ministérios. Só um exemplozinho aqui para você ter uma ideia do que era esse momento. Você ia trabalhar, aí tinha lá o dono da empresa, armazém de saco, armazenava saco para exportar café, essa coisa toda. Aí você dizia, ô patrão, eu estou desempregado, precisando de um emprego, eu soube que aí está precisando de carregador. Ah, estou sim, estou precisando de 2 carregadores. Pô, o colega aqui também quer. Então, tinha um cara pequeno e um cara mais forte e alto. Isso é um exemplo que eu tirei de um livro, como era, não estou inventando nada.
Aí o patrão chamava o apontador. O apontador é aquele cara que toma nota. Qual é seu nome? Antônio Herbert. Vai começar agora? Eu vou. 2 horas da tarde. Tal. Aí anotava. Quando você saía, ele anotava a saída. E no fim de semana, ele somava as suas horas e ele pagava. Então, quando esses dois vieram receber o dinheiro, o patrão disse, você 50 cruzeiros, você 20 cruzeiros. Aí o menorzinho perguntou, porque nós dois somos carregadores de saco, trabalhamos a mesma carga horária, por que eu estou ganhando 20 e ele 50? E o patrão respondia para ele, porque ele é mais forte, carrega mais saco do que você, mais rápido. E o cara aceitava isso. Por que aceitava? Não é porque era ignorante, não. É porque não tinha legislação trabalhista. É porque não tinha Ministério do Trabalho. É porque ele não sabia que desgraça era carga horária nem nada. Então ele aceitava isso numa boa mesmo. Você veja o valor de Getúlio, né? Por que Getúlio foi tão idolatrado? Ele chegou e acabou com isso. Ele fez o Ministério do Trabalho, criou a consolidação das leis trabalhistas e ninguém podia, a partir daquele momento, ganhar menos do que aquele valor que eles chamaram de salário mínimo. Foi Getúlio que criou. Só que, é claro, que ele não chegou para o Brasil inteiro, não era como hoje, não tinha esse processo de comunicação. E era uma ditadura. E, enfim, você diz, mas se a ditadura é mais fácil, não era mais fácil, não, porque não tinha nos estados e nos municípios estrutura para executar essas coisas. Então, tudo que Getúlio fez vai aos poucos melhorando. Mas ele era um sonho, por isso que se dizia pai dos pobres, mãe dos ricos, porque ele sabia também como manipular a riqueza. Pois então você veja o que era a era Vargas. Daí Vargas criou o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, criou as empresas estatais, o da Justiça, o Ministério da Guerra, o Dutra, criou a área da saúde, projeto Salto, saúde, educação, eletricidade, e o Brasil foi tomando forma. Então, esse livro vai falar de um cara que é vítima desse caos. Então, bora lá? Qual será, então, a temática desse livro? A obra faz referência à situação social e ao sistema político, trata do questionamento do homem consigo mesmo e com o mundo. Então, repara como o autor vai mais à frente. Ele não vai falar só da história política, não é um livro sobre a política da era Vargas, está na era Vargas. E você vai saber quais os efeitos dessa era Vargas, você já pode imaginar. Mas o livro é sobre um homem que, fruto desse caos, ele vai questionar o mundo, questionar a realidade, questionar por que ele está naquela situação. É, portanto, um homem revoltado que é fruto de um sistema político difícil, cruel, e que leva o homem desfavorecido a ter uma luta 500 vezes maior do que muitos outros para ter um mínimo indispensável. Essa é a temática do livro. Então, Era Vargas é pano de fundo. É o livro de um homem fracassado, lenhado, lascado completamente, que vai, no meio desse caos, tentar sobreviver, e o que vai acontecer é que os encontros dele com a vida serão difíceis. É, portanto, um livro de condução psicológica, que não tem aventura. O livro vai contar a história de um assassinato, por quê, quem era o assassino, e por que ele faz isso, fruto de forças contra as quais ele não podia fazer nada. É um livro muito interessante para discussões homéricas em sala de aula. Aí você fica perguntando, um homem é capaz de fazer isso? É sim. E um caos social capaz de fazer isso? É. Aí está o corona, você vê que o corona é uma situação extrema realmente, mas está fazendo isso. O pessoal está sem dinheiro, está começando a roubar. O cara foi trazido aqui na Bahia do interior. Não tinha porra nenhuma, tinha uma suspeita. Trouxeram o cara ali para o hospital, ele tocou fogo no hospital, saltou do quarto andar, quebrou o fêmur, voltou para casa e teve um infarto 3 ou 4 dias depois, que era o que ele tinha, os médicos não perceberam, porque tudo quanto é porra de médico agora só vê corona. Foi mal, hein? Deu uma xingadinha aí, de repente manhã está aí vendo isso. É porque eu fico revoltado contra isso. Esse presidente babaca, eu pensei que não pudesse existir ninguém pior do que Lula.
Esse cara, não é possível uma situação dessa, fazer tanta besteira. Então, o que acontece? O indivíduo que está nesta sociedade, ele não vê perspectiva. E esta ausência de perspectiva leva ao caos. Aí você está vendo aí psicólogos ajudando, mostrando caminhos para o indivíduo superar as depressões possíveis disso aí. O que nós temos é uma situação idêntica em outro campo, no campo político, de uma maneira diferente dessa que estamos tendo, mas igual na questão do isolamento social, da pressão. Isolamento social da personagem do livro é de não ter acesso ao mínimo da sociedade. Então, cara, eu achei essa obra fantástica e a temática dela é essa, você precisa gravar e associar. É um homem que discute seu estar no mundo, resultante de uma opressão política e econômica no período chamado Era Vargas. Bom, até aí alguma perguntinha? Cadê meus alunos? Ai, ai, ai. Cadê meus alunos? Prof, a gente está te ouvindo. Tá de boa, Emerson. Tá tranquilo. Não me deixa nesse silêncio todo. Tá bom, tá bom. Tá bem claro. Até aí tudo bem, né? Porque eu tenho que ir devagar, porque esse livro é um livro de condução psicológica. Acabamos de falar do momento histórico e da temática do livro. Então, olha só agora que beleza para a gente estudar. Eu vou falar sobre isso de novo quando eu der Clarice Lispector. Eu já botei aqui em linhas vermelhas o seguinte: obra de caráter existencialista. Existencialista por quê? Meu filho, vamos aprender sobre isso agora. E quem não sabe, tem de saber. Há muitas obras existencialistas no Brasil e o vestibular quer saber. Então, vou dar uma lida para explicar a vocês. Alguns dados são de fundamental importância para o entendimento maior do romance, Angústia. A primeira delas é o existencialismo, uma corrente filosófica e literária que destaca a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. O existencialismo considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Jean-Paul Sartre, que nós temos Soren Kierkegaard, que é um dos inventores do existencialismo, mas o melhor deles, o que veio para o Brasil, o que melhor explica, é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre tem uma frase que define o existencialismo. O existencialismo dele diz assim: o homem não é senão um projeto de si mesmo, e só é homem na medida em que realiza esse projeto. O existencialismo é aquilo que mostra que você é responsável por escrever sua própria história. Você é o diretor da sua própria história, você é o ator, você é crítico, você é tudo depende de você. Só que, como você é um ser social e vive numa sociedade politicamente organizada, alguém vai atrapalhar a sua trajetória. Por exemplo, você é aluno do Anchieta, mas você é um cara que quer ser médico como você e trabalha na escola, estuda na escola pública, na maior precariedade. Você come todo dia, lancha todo dia, tem uma família que lhe ampara. Mas aquele menino da escola pública não tem culpa de nada disso e ele não come todo dia, não tem dinheiro para merenda, tem professor de uma disciplina, não tem de outra. Então, peraí. Você tem muito mais chance de chegar ao que você quer do que esse menino, só que você vai fatalmente esmagar esse menino. E não é porque você é mau e quer esmagar esse menino. É porque é um contexto. E aí, o existencialismo é exatamente aquilo que questiona essa realidade, que busca saída para esse problema, que sabe que depende do próprio homem a trajetória de sua vida, mas muitos estão à margem dos caminhos possíveis. E quando ele questiona, quando ele luta, ele é um existencialista, luta pela existência, busca as possibilidades da existência, questiona a existência. Esse livro é 100% existencialista, porque a personagem foi rica, vai para a desgraça, vira esmolé, e depois tenta recuperar sua vida com toda a força, mas barreiras vão atrapalhar, e ele vai entrar nessa angústia profunda que a maioria dos brasileiros entra.
Mas não é só brasileiro, não, né? Na Suécia, nós já tivemos, não é estatística de hoje, mas o maior índice de suicídio do mundo. Um lugar onde não tem pobreza, pelo tédio, pela ausência disso e daquilo. Então, o existencialismo existe em qualquer sociedade do mundo, nas pobres, nas milionárias. Veja como o livro é universal, né? Às vezes o vestibular pergunta. O livro é universal, todos os livros realistas são universal. Achei aqui uma oportunidade de explicar, porque discutem temas que pertencem ao homem de qualquer lugar do mundo. Por isso, o Dom Casmurro é um livro universal, porque fala de um homem que achou que era corno, e ele vai destruir todo mundo para a sociedade não saber que ele era corno. Ele é extremamente ciumento. Meu amigo, isso é um tema universal. Porque se você for para Crimeia, para Mesopotâmia, para qualquer lugar, Estado Islâmico, você vai encontrar homens ciumentos, capazes de matar, de destruir a família, para que ninguém saiba que ele foi traído. Então, o tema universal é este tema que é comum ao homem de qualquer lugar. Por isso, esta obra é uma obra universal, porque ela é existencialista. Ser uma obra universal não tem nada a ver com ser publicado, hein? Você pode ter um livro publicado em 50 línguas, os do Jorge Amado foram traduzidos em 51 línguas, Machado de Assis também. Os do Jorge Amado não são universais, do Machado de Assis são. Então, o universalismo da obra não tem nada a ver com o número de publicação. Por que de Jorge Amado não são universais? Que os temas são regionais. E até a questão do socialismo, que ele defende muito aqui, ela nem sempre tem os parâmetros e as situações de outros países, porque aqui era diferente. Então, um ou outro livro do Jorge Amado é universal. Todos do Machado de Assis são universais. Porque os do Machado de Assis falam de temas que são comuns aos homens de qualquer lugar. Vocês entenderam isso? Isso é questão de vestibular, entenderam? Professor, mais ou menos, você pode só repetir essa última partezinha? Quando Sim, você vou falou repetir. que já precede o governo e a ciência? Vamos lá. A gente tem que saber o que é uma obra universal, regional e urbana. A obra universal não é aquela obra que foi publicada. Eu dei um exemplo muito prático e verdadeiro. Um dos autores mais traduzidos do mundo é o Jorge Amado. Os livros dele foram traduzidos em 51 línguas. É um recorde. Só que o Machado de Assis também. Machado de Assis, as obras dele foram traduzidas para o mundo inteiro. Só que as obras do Jorge Amado não são universais. As do Machado de Assis são. Então não tem nada a ver, porque ambos tiveram grande propagação no mundo inteiro, não tem nada a ver com essa propagação. O universalismo literário se foca no fato de que o tema abordado seja tema de qualquer lugar do mundo, do homem de qualquer lugar do mundo. Exemplo, Dom Casmurro de Machado de Assis. A história de um homem que acha que tomou corno com o melhor amigo dele, e para que a sociedade não soubesse que ele era corno, ele mente para a sociedade, ele disfarça, mas ele vai destruir todo mundo, porque ele não queria que a sociedade soubesse que ele era corno. Esse tema é universal, por quê? Porque ele é comum. Quem é aqui que não conhece o fato de que é possível alguém ser traído pelo seu melhor amigo? E quem não sabe que o machismo humano não é brasileiro, nem inglês, nem russo, é universal? O machismo é do homem, não é do homem brasileiro, é do homem. E quem não sabe que a traição movimenta a sociedade de todos os recantos da terra? Por isso, a obra do meu amigo Machado de Assis é universal, a do Jorge Amado é regionalista. Agora, preste atenção, este livro que nós estamos estudando é existencialista. Então, ele é universal. Por quê? Porque em todas as sociedades da face da Terra tem classes sociais distintas e a luta pela sobrevivência. E tem barreiras, sejam elas políticas, sociais ou econômicas, que o sujeito tem
que atravessar ou se adaptar para realizar seus projetos de vida. É isso que é existencialismo. Então, é uma obra universal. Qualquer cara do mundo que lê Angústia vai encontrar uma realidade que pode se encaixar na do seu país. Entendeu? Quer mais alguma coisinha? Entendi, professor. Ficou tudo mais claro agora. Muito obrigada. Isso. Então, vamos seguir em frente. Já estamos vendo aqui que o livro é existencialista. Agora, se o livro é existencialista, o livro não é um livro de aventura, você não vai ver um cavalo correndo, o cara dando tiro no outro, não tem isso aqui. Então, olha só o que é que a crítica diz, a teoria narrativa. Lembro-me de um fato, de outro fato anterior, ou posterior, ou primeiro, mas os dois vêm juntos. E os tipos que evocam não têm relevo. Tudo empastado, confuso. Em seguida, os dois acontecimentos se distanciam, entre eles nascem outros acontecimentos que vão crescendo até me darem sofrível noção da realidade. Opa! Já vimos isso no Machado de Assis. Isso é zigue-zague. Está vendo o que é que ele está dizendo? Eu falo de alguém, coisas simples, elementares, aí eu falo de alguém, depois eles se distanciam, no meio surgem coisas confusas. Então, zigue-zague. O que é zigue-zague? Eu começo a contar uma história aqui, vou lá para a minha infância, é exatamente assim Dom Casmurro, né? Ele começa contando a história velho, aí começa a história de quando, antes de ele nascer, aí depois ele vem para 4 anos, depois ele vem para a velhice, ele volta para a adolescência, ele vem para a velhice, fica para lá e para cá. E por que o livro não fica confuso? Porque quem segura a narrativa é o narrador, que, de um modo geral, é de primeira pessoa. Ele faz parte da história, como nesse livro. E ele leva o zigue-zague, à medida que as lembranças vão chegando, ele vai colocando. E aí isso é uma coisa que ele tem que ter cuidado na leitura, para fazer as interpretações, porque eles não são psicólogos, mas ao escreverem e manifestarem os comportamentos humanos nas relações sociais, a gente vai fazendo inferências. Que tipo de homem é aquele? Que tipo de erro ele está cometendo? Meu Deus, eu nunca faria isso. Que absurdo existe uma coisa dessa. Então, a gente faz as inferências, mas o cara vai contando a história sem aquele modelo clássico, início, meio e fim. Ele conta histórias zigue-zague. Esse livro é assim, porque é a memória de um homem humilde, de um homem rústico, que tem alguns talentos que a gente vai ver, mas a história não está sendo contada por um grande redator. É claro que o autor do livro é um grande redator, um dos melhores escritores brasileiros. Mas ele põe uma personagem e ele é fiel ao personagem, você entendeu? Vou explicar isso direitinho a vocês, isso é muito importante vocês entenderem. Olha só, se eu for contar história, eu sou professor de redação, eu falo bem, eu estou lhe dando aula aqui, eu dou 2 horas de aula, eu não repito palavra, não gaguejo, não cometo erros, nada. Por causa da minha experiência. Então, se eu conto uma história e eu apareço como autor de terceira pessoa, ou seja, quem está contando a história sou eu, de fora dela, é isso que é autor de terceira pessoa. Eu sei tudo, eu sou Deus, eu mato, eu dou vida, eu crio tudo. Essa história tem que ser bem contada. Tem início, clímax, o fim. Porque eu sou professor, eu sou formado na área de redigir. Aí eu conto a história com perfeição. Bom, eu vou contar a história, sei lá, de um sertanejo pronto lá do Raso da Catarina, e eu digo assim, ó, seu Zezinho, que morava na Baixa do Sapo, veio até o doutor e disse, doutor, me respeite, por favor, o senhor está ferindo os meus valores. Não foi assim que o cara falou, mas quem está contando a história sou eu. E como eu conheço a história, eu vou ser fiel à história que eu estou contando, mas com a minha linguagem. Mas eu posso fazer uma coisa que esse autor fez e muitos autores brasileiros fizeram. O quê? Eu vou botar a linguagem do personagem. Aí eu criei aquele seu Zezinho da Baixa do Sapo e eu vou dizer assim, ó, tudo certinho, até onde ele fala. Seu Zezinho da Baixa do Sapo veio até o doutor e disse,
Doutor Guarmicê precisa me respeitar um pouco. Olha, eu estou botando a linguagem, não é a linguagem que eu falo, mas eu quero dar verossimilhança ao livro, eu boto a linguagem dele. Aqui o cara não fala errado, mas os atos e costumes, o temperamento dele é daquele cara bruto do Nordeste, não lapidado, que passou por uma série de dificuldades que nós teremos a oportunidade de ver. E é claro, isso dá maior verossimilhança ao livro, melhor compreensão, porque você enxerga a personagem como efetivamente ela é. O sentimento que ela vai ter, você próprio lendo é capaz de justificar. Porra, também esse cara é assim, 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 sabe? Vocês entenderam essa questão narrativa? É muito interessante. Aqui, quem conta a história é o próprio autor. Ele não fala errado, mas ele apresenta visões e comportamentos do homem rústico que ele era, de um homem que sofreu o que ele sofreu. Ok, vamos para frente. Subir aqui. Professor? Ei, minha querida. Fala. Rapidinho, ele vai contra o determinismo científico, não? Aqui, pelo contrário, esse livro é naturalista. Por quê? Exatamente porque ele vai ser fruto do meio, das dores que ele passou. Você está entendendo? Aqui ele não vai suplantar o meio, é o contrário. Ele é determinado pelo meio. Então, se o vestibular perguntar, o livro é naturalista, você diz, é. O homem que está aí é fruto do meio. E ele não supera o meio. Ele vai ser, como no naturalismo, esbagaçado pelo meio. Entendeu bem agora? Entendi. É porque eu fiquei meio confusa. É porque no módulo tem uma frase que ele fala que ele existe sem que o seu eu seja predefinido. Aí eu achei... Exato, por isso mesmo. Ele é um homem fragmentado. Ainda bem que você perguntou. Eu fico dizendo para aluno, olha, não existe pergunta boba. Existe o aluno bobo que não pergunta. Porque você leu isso aí, ó, se eu não lhe explicar, você vai entender o contrário. Então, por que a vida dele não é predefinida? Porque ele existe independente de uma definição. Porque ele não estudou no colégio, não estudou no Anchieta, não, desde cedo ele não disse, eu vou ser médico, engenheiro, advogado. Ele não tinha um projeto de vida porque ele foi o quê? Fragmentado pelos problemas da realidade. Que aí você vai saber, a gente está falando sobre a teoria do livro, já eu começo o livro. Portanto, sua frase está correta e agora você está entendendo. Ele é um homem fragmentado. Quem é fragmentado é por causa do meio. Fragmentado é o cara que não tem direitos. Ele só tem deveres. Ele não consegue realizar. Ele é fragmentado porque ele é pedaços de homem. Não é um homem inteiro. Clarinho agora? Tá sim, prof. Obrigada. Isso. Me perguntem tudo, hein? Sai daqui formado no livro. Diga, meu grande. Eu fico em dúvida agora com isso, porque justamente como é que ele vai ser determinado pelo meio se a existência precede a essência, entendeu? Para mim, entra em choque esse existencialismo com o naturalismo, né, não? Porque o naturalismo vai defender que a partir das condições de um meio, você consegue determinar como vai ser um homem, a essência de um homem, não é? Essa aula é maravilhosa. Deixa eu lhe falar, meu filho. Não entra em choque, não. Vou lhe explicar direitinho. O livro é existencialista porque tem um cara todo quebrado, que não tem um projeto de vida, mas precisa realizar esse projeto. E as leis do Estado não o ajudam, cumprindo os deveres de Estado, de dar a educação que está na Constituição, de proporcionar frentes de trabalho, etc, etc. Como o Estado não faz isso, ao contrário, o Estado quebrou a sociedade. Este homem social fica à margem dos direitos dele e como se fosse um náufrago. Então, peraí. Por isso ele é existencialista. Porque o existencialismo diz que todo indivíduo, se ele não alcança os projetos dele, você está questionando o quê? Você aí, você não está questionando nada. Você come filé todo dia, não sabe o preço, sua mãe lhe dá, estuda no melhor colégio da Bahia. Então, você não tem o que questionar. Você pode dizer, eu tenho erro, tem umas coisas que eu não gosto, mas isso aí sai no mijo. É um ditado da minha avó. Sai no mijo quer dizer, coisa boba sai no mijo. Você não tem o que questionar em relação
aos seus direitos. O que você tem de direito, sua família lhe dá. Mas aquele menininho pobre que não come todo dia, que não tem uma boa escola, que não pode competir com você, esse cara aqui não vai se preparar como mão de obra competitiva. Ele tem muito o que reclamar. Se a história é dele, a história é existencialista. Se é sua, não é. Então, rapaz, uma coisa não se choca contra a outra. Exatamente porque é o fragmentado que é existencialista. Quando a gente estudar Clarice Lispector, eu botei lá no seu módulo, eu tirei da USP aquele trabalho, que o cara diz assim, Clarice só trabalha com o pessoal à margem da sociedade. Por isso ela é existencialista. Claro, ela questiona a existência, ela denuncia os males da existência. É o que esse livro está fazendo. Então vamos voltar aqui para você entender essa frase dela e o existencialismo do livro. A personagem principal é um homem fragmentado, totalmente. É ele que luta desesperadamente para ter o mínimo necessário e para realizar certos sonhos dele, como ter mulher, ter relação sexual. Ele era um menino que nunca teve, viveu isolado, sabia que as mulheres tomavam banho no rio, imaginava a nudez de uma mulher, mas ele cresce sem ter uma relação sexual, ele quer porque quer ter essa relação sexual, e isso vai atrapalhar as relações afetivas dele. Então, repara, ele traz uma lacuna, ele traz várias, essa é uma delas, a questão sexual. A outra é do pai não dá mínima para ele ser um canalha. Então, ele não era um menino que teve o amor da família. A outra é que o avô era rico, o pai esbagaçou tudo, o Estado acabou de quebrar o que tinha, a seca, o ambiente natural. De menino rico, ele virou adulto esmolé, pedinte. É difícil absorver isso. Está vendo que ele é fragmentado? Mas essa fragmentação é que constitui o questionamento da realidade. Por que isso, se existe um Estado politicamente organizado para evitar isso? Você entendeu agora? Porque um não se choca com o outro e gera o outro. Se não entendeu, me pergunte mais. Eu acho que sim. O fato é porque, justamente, eu entendi a sua justificativa para ser existencialista, só que é isso. Ele não consegue realizar o projeto de vida que ele tem para ele, é isso? Não, é isso, ele não consegue. Ele é esbagaçado pelo meio. Aí você diz, Entendi. Isso é o naturalismo dele ser isso é o esmagado naturalismo. pelo meio. Pelo meio. Naturalismo puro. O pai dele foi assim, ele é assim, o ambiente contribuiu para isso, a hereditariedade da raça propicia isso, porque ele é filho de nordestino, que a ciência achava que era raça inferior. É todo naturalista. Agora vamos à questão do existencialismo, que é o que está na sua cabeça. Se ele é definido pelo meio, o meio esbagaçou ele. Por que ele é existencialista? Exatamente porque ele é definido pelo meio, e o meio é torpe, o meio em que ele vivia, o meio fragmentou e ele perdeu a condição de realização pessoal. Então, aí, por parte do autor, um questionamento da realidade, mostrando os elementos sociais e políticos que contribuíram para que o homem, na verdade, os homens, né? Ele é uma metonímia de homens na mesma situação dele, para que os homens tenham essa dificuldade. Pense em você que está tendo a aula aí, você não tem esse problema, você não é um cara existencialista, porque você tem suas perspectivas muito claras. Você sofre com aquela nota que não é a que você esperou, tem lá uma aula qualquer que não é a que você mais gosta, você tem dificuldade, mas esses não são problemas existencialistas, são pessoais. Porque tem mais outros 20 alunos na sala que percebem aquela aula, que tem nota boa e que vocês estão todos no mesmo nível. Então, não confundir o problema existencial com o pessoal. O problema é que quando você tem o problema existencial, ele vai redundar em problema pessoal, como suicídio, assassinato, principalmente suicídio. Você não suporta viver sem chance. Deu para entender mais ou menos, né? Mas olha, é natural. É natural. Agora obrigado. Tem que perguntar muito, hein? Tem que perguntar muito. Bom, vamos lá. Então, nós já estamos aqui. Puta que me pariu, o tempo passou que eu nem vi. Rapaz, essas aulas são maravilhosas, viu? Nem vi passar. Bora lá para frente. Bom, aqui agora é esse aqui. Esse aqui. Vamos falar das personagens para entrar no livro. O livro provavelmente vai entrar na próxima aula, mas você está vendo que o livro é empolgante.
Bom, nós temos 3 personagens. Olha, tem outras personagens, o avô que é referenciado, o pai que aparece na história, o tio, o padre, não sei o quê. É personagemzinha barata aqui da categoria. Este livro trabalha com 3 personagens, são os principais, que toda hora se fala, que toda hora se vê. A personagem a respeito de que eu estou falando a você, a personagem fragmentada, é Luiz da Silva. Olha para aqui, eu já botei aí para ficar bem legal para você. Vida mal feita, mal vivida, acuado, esmagado pela vida, motivação sexual bloqueada, infância, sempre brinquei só. Isso é uma frase que ele repete ao longo do livro. Sempre brinquei só. Isolado, imposto pelo pai, vive sem mulheres, represando luxúrias. Ou seja, um menino que nunca teve qualquer tipo de experiência sexual, a respeito do que ninguém jamais falou com ele. Mas é claro, porra, ele vai ter desejos sexuais, tem poluição noturna, tem tudo. E o que é que ele faz? Ele tem que prender, tem que represar, porque havia aquela questão de moral. Isso aí é na era Vargas, 1930 a 45. Um menino no interior, ele vai estar preso à família ortodoxa, com um padre tomando café com a família todo dia ali em casa, colocando valores de pecado, não sei de quê. Esse menino cresce louco, porque ele cresce com vontade de ter uma mulher, ele tem desejos sexuais, mas o pai lhe impunha uma solidão de trabalho precária, com dificuldade. Ele vai dizer, eu ouvia as rãs coachar lá no riacho. Eu ia tomar banho com as cobras. Meu pai me jogava dentro da água, me ensinando a nadar, eu quase me afogando. Eram experiências muito duras para aquele garoto. Solidão, em que se desenvolveram os sonhos e os germes da inadaptação. O amor, para mim, sempre foi uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Dolorosa porque não tinha, complicada que ele não sabia como conseguir, e incompleta porque se gostava de uma menina, no máximo dava bom dia a ela e não corria aquele sentimento. Então você está vendo que a história é psicológica. Desejo insatisfeito. Vem tudo manifestação erótica e de posse. Não tem tudo porque o sexo está aí. Porque essa zorra é naturalista também. E o sexo e o naturalismo diz que o homem age mais por instinto natural. Por isso que o nome é naturalismo. Ação do instinto em detrimento da razão. E é o que vai acontecer com esse rapaz. Ele deseja, tudo dele ele quer pegar, toda mulher ele quer pegar, mas não toca em nenhuma, não tem ação, não sabe como e sofre terrivelmente. Dá para você entender. Hein? Diga. Era só uma dúvida. Diga, linda. Se o livro tem essas características naturalistas, Sim. vai ter também a animalização desse homem? Também o que eu não ouvi direito, perdão. Vai ter também a zoomorfização desse homem? Ah, sim. Tem zoomorfização, é claro. Porque tem zoomorfização é a comparação do homem com o animal. E aí há explícita. Em determinado pedaço ele diz, como um rato. Ele tem horror a rato, porque ele viu os ratos nos buracos da casa dele. No livro Dostoiévski, o cara tinha essa neurose com formiga. Ele dizia, pisava nas formigas, ouvia estalar, que horror aquilo. Mas eu não sou formiga, ninguém vai pisar em mim. Lá no Dostoiévski. Aqui ele diz, que horror aqueles ratos, corriam saindo de buraco a buraco da minha casa. Eu não sou um rato, a mesma coisa. Só mudou. Então, assim, tem zoomorfização. Esse livro tem caráter naturalista. Você me fez a pergunta logo no início, legal, você percebeu, sacou, ele é naturalista, sob todos os aspectos. Certo? Então, olha só, uma outra coisa que eu preciso dizer. O avô dele, a gente não vê no livro, mas ele se refere ao avô como um homem rico, que morreu, deixou a fazenda para o pai, que perdeu a fazenda toda ao longo de anos, por conta de ele ser um safado e de a seca não ajudar muito. Então o pai vai perder tudo, e quando o pai morre, ele vai ser esmolé, ele vai ser pedinte na cidade. Pronto. Isso completa o perfil psicológico de Luiz da Silva. E aí vem Julião. Julião Tavares
é outra personagem, símbolo de adulteração de todas as ideias de Luiz. Por quê? O Luiz era pobre, lascado, complicado, não tinha mulher, mas o meu amigo Julião Tavares era rico, imbecil, conquistador e vulgar. Mas rico, ele tinha um carro, ele era dono de uma empresa de construção de casas, ele era imbecil porque ele tinha tudo, foi um menino que não teve grandes conhecimentos, conquistador e ganhava todas as mulheres, porque ele era rico, tinha carro, e tem um contraponto que eu não botei aqui de propósito, mas o livro fala, eu disse, é melhor falar sobre isso. Porque é uma coisa difícil de dizer, mas a gente tem que dizer, que o livro apresenta isso. O Julião era gordo e desarrumado. Gente, eu não tenho nada contra gordo, nós não temos, mas assim como o negro, o gordo sempre foi na sociedade o estereótipo mal visto pela sociedade. Nós não somos assim, mas o livro apresenta, porque o choque é esse. O meu amigo Julião era um cara bobão, tinha muitas mulheres, vivia cheio de mulher, era vulgar, e era na visão da personagem, e não do autor do livro. Ele era um gordo malamanhado, e ele não entendia porque o Julião tinha tantas mulheres, sendo daquele jeito, até que ele chega à consciência que era por causa do dinheiro. Porque ele era um cara, de certa forma, ingênuo, ele veio do mato, ele não tinha grandes experiências de vida. E ele termina, é o dinheiro. Por que eu não tenho mulheres? Eu sou inteligente, porque ele tinha, assim, o Luiz da Silva tinha duas habilidades muito interessantes. Ele era poeta, ele tinha vergonha de mostrar os poemas dele, mas ele escrevia poema, e ele mostrava a um ou outro colega, os colegas compravam para dar às namoradas. E ele dizia assim, é capaz de eu ser um bom poeta, porque tem gente que compra meus poemas para dar namorada. E a outra habilidade é que depois dele pedir esmola, andar pelos bancos, ele vai conseguir um emprego lá, um mês, conhecedor da família, sei lá, quis ser grato ao antigo avô, e termina arrumando um emprego para ele numa repartição pública, onde tinha um jornal. Ele era, portanto, redator de um jornal, um redator vagabundo, mas melhor do que aqueles que tinham na cidade. E tinha senso crítico, ele se retava, porque ele tinha que escrever o que o pessoal mandava, e às vezes alguém comprava um artigo para ele botar no jornal. Mas por causa disso, ele se achava o tal. Ganhava muito pouco, mal dava para viver, porque ele tomava dinheiro emprestado a um amigo, o nome desse pessoal gosta de dinheiro, judeu, e ele tomava dinheiro todo mês. Ele já ficava devendo para o mês seguinte. Então, ele tinha alguma habilidade, mas não tinha mulher. Grande sonho da vida dele. Assim, ele entra em choque ideológico, né, na cabeça dele, com o Julião, que ele achava feio, gordo, desarrumado, vulgar, mas tinha muita mulher. Bom, Marina, simples, interesseira, mulher objeto e vulgar. Mas não era isso que ela parecia. Primeiro, era simples porque era pobre. Interesseira porque ela queria arrumar um marido que tivesse dinheiro para que ela não precisasse fazer contas no fim do mês. Mulher objeto, porque ela não estava nem chegando para alugar o corpo, transar, pintar e bordar, contando que ela conseguisse o que queria. E vulgar por isso mesmo. Ela vai ter uns lances que eu vou contar a vocês, uns lances muito fortes na próxima aula, que ela se submete fazendo de conta que ela é uma mocinha pudica, mas é uma piranha safada, e engana ele. E aí você vai acompanhar a história maravilhosa, a história fantástica dessa dor que esse cara vai sentir e de como ele é levado a cometer o crime. Além do que ela tinha uma característica que agradava os homens daquela época. Ela era loira, meio sarará, mas era loira, e tinha as perninhas grossas, e por isso vestia vestidos ligeiramente mais levantados, porque era uma arma que ela tinha. Então, ela era muito desejada porque ela tinha essas características. Era esperta, interesseira, vulgar, tinha pernas grossas e era loira.
Bom, é em torno dessas 3 personagens que a história vai acontecer. Professor? Diga, meu amor. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte de Luiz da Silva. Quando você Mande. falou, então, tipo assim, ele meio que tinha todo esse desejo para as mulheres, mas ele, tipo, ele era bloqueado. Eu não consegui compreender muito isso. Ela era bloqueada. Ah, tá. Por conta dessa. Deixa eu te contar só um lancezinho assim que eu vou contar na próxima aula. Gente, Ele saiu com uma mulher que tinha uma filha. E ele convidou para o cinema e teve que levar a mãe também, porque as meninas sérias não andavam sozinhas, não tinha essas. Ela foi. Mas a menina, bem descaradinha, chegou lá, meteu a perna dela no ônibus, meteu a perna dela entre as coxas dele. Ele ficou taradaço, foi para o cinema, voltou. E ao invés de tentar conquistar a menina, que dá uma dica dessa, ele foi para um brega atrás da mulher. E aí eu vou te contar na próxima aula o que é que aconteceu lá no prostíbulo. Então, ele era assim, né, travado. Essa menina mesmo, se ele tivesse cantado, ele teria ido a vias de fato com ela. Porque, apesar dele ter esse perfil todo, mas ele vai conseguir essa ajuda, consegue esse empreguinho, e ele sabia falar, tinha senso crítico. Então, ele era um homem que tinha tudo, morava na periferia, lugares pobres, mas tinha tudo para conquistar mulheres do nível dele por ali. Ele só era travado porque, na infância, ele não soube o que foi amar, não teve amor do pai. Foi um menino travado sob todos os aspectos, e agora ele não conseguia virar a trava. Entendeu? Ah, entendi, professor. Entendi. Vai mais para a questão psicológica, então. Exato. O livro é tudo isso, é questão psicológica. O menino não aguenta, esse cara tinha toda a chance de namorar numa boa. Mas aí o que vai acontecer? Aí você vai ver de que forma o Julião entra na vida dele, de que forma a Marina entra na vida dele, os vícios terríveis sexuais que ele tinha, vou ter que falar na próxima aula. Então, ele vai ser esmagado, aí vai acontecer uma coisa que não tem como correr. Fraco como ele era, todo travado, a forma dele se libertar. Inclusive, esse livro é tranquilo, a gente já pode dizer logo o que é que acontece. Ele vai matar o Julião Tavares. O importante é saber como, quando e por quê. Entendeu? Entendi, professor. O livro é muito bom. Bom, gente, a gente vai terminar por aqui. Na próxima aula, a gente vai acabar essa obra-prima de literatura brasileira. E parabéns, vocês são muito bons. Então, se alguém tiver pergunta, numa boa, pode fazer. Herbert, essa ausência de linearidade que ele tem na narrativa, de que ele fica indo, avançando, voltando, pegando Isso. algo e desenvolvendo várias narrativas e histórias paralelamente, é aquela digressão de Machado de Assis? Não, digressão é diferente. Isso aí é o zigue-zague, ou também chamado de fluxo da memória. Digressão é quando o cara sai da linha narrativa e faz uma volta retada e vem para o mesmo lugar. Eu vou ter que lhe dar um exemplo, para ficar claro. Machado de Assis, ele está falando, deixa eu ver, uma boa digressão dele, ele tem mais de 1000. A do tenor. Ele está falando de como é difícil a vida. Ele não compreende aquela paixão que ele tinha pela Capitu. A Capitu até retribuía e a mãe queria botar como seminarista. E ele começa a questionar tudo. E ele vê que a vida não era fácil, como ele via na casa dele. A mãe dele morava só, ele perdeu o pai com os 4 anos. E o Machado de Assis vai contando essa zorra do menino frágil que ele é. Mas ele sai da narrativa, está narrando, ó. Aí, Capitu, ele faz. E andando pela rua, encontrei o Marcolino. Meu amigo, é uma página e meia. Ele diz, o Marcolino era tenor. Meu caro leitor, você sabe como é esse negócio de tenor. Tenor canta na orquestra tem o barítono, tem o tenor, o barítono, os baixos. E ele vai explicando o que é. O tenor, aquele que canta mais alto, oitava acima. O barítono canta no intermezzo, o baixo canta abaixo do barítono. O soprano são as vozes líricas, ele fica tudo. Mas aí fica um lutando para ter mais importância do que o outro, como numa sociedade. Ele joga, aí daqui a pouco ele faz. Compreendi isso, voltei para Capitu. Aí vocês perguntam, para que ele contou a zorra dessa história? Ele fez uma digressão. Digredir é fazer uma ilação mental, só que isso
tem importância na história do livro. O que ele quis mostrar com essa digressão é que ele estava pensando em como era a luta social. Era como uma orquestra, que todo mundo tem um papel social, mas um quer ser mais importante do que o outro. Um canta mais alto, outro canta menos, outro não sei o quê, e que buscava notoriedade na hora da apresentação. E ele ainda diz, o libreto, sabe, aquele livrinho que vem explicando o que é a ópera, não sei o quê. O libreto foi escrito por Deus, mas a música foi escrita por Satanás, para mostrar que a sociedade é regida, como se fosse uma ópera regida por Deus e por Satanás. Então, é isso que é digressão. Nesse livro aqui, nós não temos digressão. Temos o fluxo da memória. Entendeu a diferença? Entendi, obrigado, Everton. Nada, meu grande. Bom, mais alguma perguntinha? Everton, Diga, mestre. essa questão que você falou da ingenuidade dele, Sim. essa ingenuidade é mais algo como Dom Quixote ou é mais uma coisa patológica? Não, é patológico. Você falou bem aí, o Quixote era ingênuo, mas também, você sabe, o Graciliano Ramos, ele é grande escritor, mas qual é o nome dele, rapaz, o autor do Homem da Mancha, porra, tô ficando velho, vou deixar de ensinar, porra. Eu tenho 1000 livros na cabeça. Dom Quixote de la Mancha. Esqueci o nome do autor agora. Ele era gênio. Você entendeu? Ele era gênio. Então, presta atenção. Miguel de Cervantes. Já ia olhar aqui, peguei Miguel de Cervantes. Ele era gênio. Então, deixa eu te falar o que é que ele fez com o Dom Quixote. Jesus Cristo. 400 páginas do aula sobre aquilo, eu fico embriagado. O Dom Quixote era ingênuo, mas em outro sentido, não era patológico. Ele estava velho já, fudido, ele foi nobre, ele tinha uma espada tão pesada que ele próprio, naquela idade, não poderia mais carregar. Estava lá, numa rocinha, lá na Mancha, na região da Espanha, lendo o livro de cavalaria. De repente, ele levantou e resolveu que ia acabar com o feudalismo. Rapaz, isso é coisa de gênio. Quem escreve uma coisa dessa é coisa de gênio. Chamou o gordinho cozinheiro dele, o Pancho, e disse, Pancho, parcelar os cavalhos. Aí o Sancho disse, vai acabar para quê, senhor? Nós vamos acabar com o feudalismo. O Sancho ficou preocupado. Mas ele foi lá, pegou um cavalo que chamava Rocinante, botou a sela, para montar foi uma mão de obra arretada. Você vê como ele estava velho. E o Sancho pega um jegue velho, monta e vão os dois. Quando chega, eu vou parar aqui, esse livro é tão encantador que se eu parar daí, se eu passar daí, eu não paro mais. Ele viu um moinho, 5 paletas enormes. Ele virou para o Sancho e disse, é chegada a hora, Sancho. Hora de quê, senhor? De lutar contra os cavaleiros. Eu não estou vendo nenhum. Isso é porque você é um homem que tem os olhos fechados para os problemas da pátria. Olha que livro fantástico. E o Sancho olha assim e diz, meu Deus, o que é que eu não estou vendo e que ele está vendo? Ele leva meia hora para tirar a espada da bainha e parte para o moinho. Chega lá, quando ele bate a paleta, é cavalo para um lado, espada para o outro, ele cai no outro. O pessoal sorri para caramba daquele velho bobo. Ele fez isso tantas vezes que um dia alguém disse, espera aí, o velho está fazendo alguma coisa contra o feudalismo e nós não estamos fazendo nada? Então, a ingenuidade dele era algo em que ele acreditava. Ele tinha sido nobre, estava aposentado. Ele acreditava que ele podia acabar com o feudalismo e ele não percebia que ele não podia levantar a espada dele. Mas o exemplo dele, a persistência dele, vai levar à derrota do feudalismo, que não foi assim, o feudalismo acabou, é uma alegoria que o autor faz. Já a ingenuidade desse nosso amigo aqui é patológica. A mulher mete as pernas entre as pernas dele, olha para o olho dele, só faltou dizer, tire minha roupa, me leve para um lugar, dispense minha mãe, só faltou dizer isso, ela fez todos os gestos possíveis. Então, é uma ingenuidade diferente da do Dom Quixote, está entendendo? Ele tinha valores, ele acreditava nesse valor, pô, ele era ingênuo. Ele não sabe que aquela menina queria a coisa que ele mais queria na vida.
é diferente, totalmente diferente. E o Dom Quixote ainda tem mais uma, só para você se apaixonar, quem sabe se um dia ler, ele já velho, leado, lascado, ele chega num lugar, parece qual é o nome? Um cavaleiro feudal, homens fortes, que usava aquela armadura no sol, montado num cavalo. Quando o cavaleiro vinha andando, ele desafiou o cavaleiro para a briga. O cavaleiro deu para ele, se acabou de rir, ele, o velhinho lenhado. O cavaleiro desceu e fincou aquele escudo enorme de bronze no chão, e o escudo estava tão limpinho que ele se viu no escudo. E começou a lutar contra ele mesmo. O cavaleiro ficou olhando para ele para que ele cansou e caiu. Olha só, o cavaleiro sorriu e foi embora. Só que esse homem lenhado assim se arrasta até uma estrebaria onde tinha uma mulher fantástica, linda, bem mais jovem do que ele. Uma mulher que acreditava que aqueles homens que bebiam ali na estrebaria, não, era um barzinho de beira de estrada, esqueci agora. Ela trabalhava ali num barzinho que tinha, aqueles homens bebiam, ela achava que todos os homens do mundo não valiam nada. Quando aquele velho entra que começa a conversar com ela, ela se apaixonou loucamente, ela larga aquela zorra toda e acompanha aquele homem até o último instante de sua vida. Essa obra é considerada a maior obra da literatura do mundo. São três que vivem disputando aí, né? Que é Don Quixote de la Mancha, Don Quixote de la Mancha, o do Dostoiévski, Crime e Castigo, e aí tem os dois ainda que andam aí na disputa, que é o livro do Goethe, o Dr. Fausto, e um livro de Musil chamado Homem de Verdade. Então, são obras imortais, obras que eu sei lá o que o cara pensou, homens divinos, artistas, gente divina. Bom, então tá aí a história. A ingenuidade do nosso amigo aí, do livro Angústia, é uma ingenuidade patológica, por ele, por causa dos problemas dele, não percebia a realidade ao redor. Enquanto que o Don Quixote, não. Ele tinha um sonho no qual ele acreditava, era um homem que não tinha problema nenhum, era podre de rico, e nem é que ele não aceitasse a velhice que tinha, ele não percebia que estava velho, tão grandes eram os seus projetos de vida. Ok, meus amigos, que alegria. Não faltem na próxima quarta-feira. Tá bom? Professor, Diga, mestre. qual vai ser o próximo livro que vai ter aula? Cara, você está me fazendo uma pergunta difícil. Não é que eu esqueci de olhar. Eu tenho que ver a lista agora. Eu fiz uma sequência, 1, 2, 3, 4, para acompanhar. Na verdade, a gente vai trabalhar ainda este livro na próxima aula. Aí eu te digo qual é, porque eu esqueci de olhar na relação. Pode ficar tranquilo, valeu. Mas eu te falo, eu fiz uma listinha, peguei os livros da USP, fiz uma listinha para seguir a ordem, porque entraram os 2 novos no ano passado, eu não tinha lido, aí eu fiz uma listinha para deixar os que eu não tinha lido por último, mas eu já li todos. Acho que ainda tem um que eu estou para ler, acho que é aquele pessoal do MC, como é o nome daquele? Racionais? Os Racionais. E esse aí, Sei o que do Inferno. Eu já comprei, está lá em casa. É fácil porque é livro de poemas, eu vou ter que escolher uns poemas para analisar e mandar botar pelo menos um PowerPointzinho aqui para mostrar. Eu vou mandar, eu não sei como é que eu mando. Eu vou mandar, vou pedir ali para disponibilizar esses PowerPoints, esse, o outro que eu dei, lá na sala de vocês, para vocês olharem o roteiro da aula que eu dou, pelo menos, ajuda bastante. Então, na próxima hora eu te digo qual é o livro, tá legal? Beleza. E as listas dos próximos livros vão ser disponibilizadas aqui, né? Tem que ser, viu? Porque eu acho que já fiz lista de tudo. Tem! Agora que eu me lembrei, a menina me falou que já chegaram as 3 que eu mandei fazer dos próximos livros. Pronto. Aí eu vou ver como é que vão fazer. Se vai mandar por PDF ou vai mandar entregar em casa. Tudo isso eu posso dizer na próxima aula, porque a Eliane me ligou, dizendo, professor, já chegou na gráfica, os livros, os 3 próximos livros da USP.
Aí tá legal. Pronto. Aí eu aviso tudo a vocês. Vocês vão receber aí. Certo? Certo. Beleza. Valeu. Boa Tá, tarde, valeu, gente. pessoal. Abraço, Rita abraço. Cabra está aí. Um abração grande. Nunca apago isso aqui. Interromper compartilhar. Alô?